E aí galera do Me Salva, agora que a gente já viu aí alguns modelos do diodo e viu como é que ele funciona, a gente vai começar a ver as principais aplicações do diodo em alguns circuitos elétricos. A primeira delas é o que a gente chama do retificador de meia onda. Para entender esse retificador, primeiro a gente tem que entender o que é um retificador. Então olha só, em muitas das nossas aplicações aí, até mesmo na indústria, na eletrônica, a gente tem sinais que são sinais alternados. Como assim? Sinais dessa forma aqui, ó, que são tipo senoides no tempo. Então eles variam e a corrente ou a tensão ela inverte de sinal ao longo do tempo. O que acontece? Muitas vezes a gente não está interessado num sinal desse tipo, que a gente chama de um sinal AC, ou Alternate Current. Muitas vezes a gente está interessado, na verdade, num sinal DC, ou seja, Direct Current, ou corrente contínua. Então, o nosso objetivo é chegar num sinal que seja dessa forma aqui, ó. Uma tensão constante, ou alguma coisa que varie, só que sempre positivo. Então, o retificador, ele vai ser o que está aqui no meio desses dois, da corrente ou da tensão AC e da corrente ou da tensão DC, olha só. Aqui vai estar o retificador. Então o retificador, ele é um circuito no qual a gente entra com uma grandeza alternada e sai com uma grandeza contínua. Existem muitos tipos de retificadores. Porque o que acontece? Na maioria das vezes a gente não vai conseguir um sinal assim, ó, perfeitamente reto. Muitas vezes a gente vai ter um sinal, por exemplo, assim, ou algum sinal que varia, por exemplo, ficar um tempo positivo e um tempo igual a zero. Então existem vários tipos de sinais DC e o retificador tu vai ter que projetar de acordo com o sinal que tu está especificando na saída aí. Então esse retificador de meia onda que a gente vai ver é um dos circuitos mais básicos que a gente tem com diodos. Utilizando um diodo ideal, a gente tem o seguinte circuito, olha só. Uma fonte de tensão, um diodo e um resistor. Essa fonte de tensão ela vai ser uma fonte de tensão senoidal com uma tensão de pico que a gente vai chamar de VP. Esse aqui é o nosso diodo e a nossa tensão de saída vai ser a tensão nesse resistor R aqui. Então vamos desenhar nesse gráfico como é que é a nossa tensão de entrada, ou seja, essa fonte aqui. Ela é uma senoide, então ela se comporta dessa maneira aqui, ó. E assim vai. A nossa tensão de saída vai ser justamente a tensão nesse resistor. Então vamos analisar como é que vai se comportar esse circuito. Olha só, começando primeiro nessa parte aqui em que a gente tem a tensão V positiva. O que acontece? Se ela é positiva, então a tensão nesse ponto é maior que a tensão nesse ponto. Sendo assim, esse diodo aqui está em condução, como a gente já viu. O diodo ideal, quando ele está em condução, ele se comporta como um curto-circuito, ou seja, ele é um fio. Então, quando a tensão é positiva, ou seja, nesse semiciclo aqui, a gente tem que o diodo é um fio. Se tu transformar o diodo num fio, a tensão no resistor fica exatamente igual à tensão da fonte aqui. Então, a tensão no resistor é igual à tensão da fonte nesse pedaço aqui, ó. Ela está em vermelho, bem em cima da tensão em azul. Agora o que acontece? Nesse outro semiciclo aqui, que é o semiciclo negativo, olha só, a tensão nesse ponto aqui é menor que a tensão nesse ponto. Portanto, esse nosso diodo agora está em corte. O diodo em corte, como a gente já viu, ele é um circuito aberto, ou seja, a gente tem que abrir o circuito aqui entre esses dois terminais. Fazendo isso, nota que não tem corrente nesse circuito. Se não tem corrente, então a tensão no resistor é zero. Portanto, o que acontece? A tensão fica zerada nesse semiciclo negativo. Quando a tensão passa de negativa para positiva, ou seja, ela recomeça o ciclo, acontece a mesma coisa. O diodo passa a estar em condução de novo e a gente tem a tensão de saída no resistor exatamente igual à tensão de entrada e assim vai.
Então nota que esse aí é um retificador. Por quê? A gente tinha uma tensão alternada na entrada e na saída a gente tem uma tensão que é contínua. Na verdade, ela não é contínua no sentido de ser constante, mas ela é contínua no sentido de estar sempre no mesmo sentido, ou seja, sempre positiva. Então, agora que a gente já viu esse retificador, a gente vai ver um modelinho um pouco mais realista desse retificador, ou seja, a gente vai usar aquele modelo 2 do diodo lá, que é aquele modelo em que a gente associa ao diodo uma fonte de tensão quando ele está em condução. Então, olha só, a gente vai ter a nossa mesma tensão de entrada aqui, que é aquela tensão senoidal. Agora, o que acontece? O diodo, quando ele está em condução, ele se comporta como uma fontezinha de tensão de valor oposto àquela fonte, àquela tensão que está sendo aplicada nele. Então, olha só, vamos supor que essa tensão está mais ou menos aqui, ó. Está meio exagerado, depende, na verdade, do valor desse Vp. Mas se aqui está essa tensão V gama, que é a tensão dessa fontezinha. Já o diodo em corte, ele vai se comportar novamente como um circuito aberto. Então, o que acontece? Para o diodo entrar em condução, essa nossa tensão de entrada, ela tem que estar igual ou maior que essa tensão V gama. Então, olha só. Antes, nesse pedaço da curva aqui, ó, em que a tensão de entrada é menor que V gama, o diodo ainda está em corte. Então, a tensão no resistor aqui é zero, porque não tem corrente no circuito. Então, nesse ponto aqui, a gente tem ainda tensão zero no diodo. Quando a tensão passa a ser maior que V gama, o diodo entra em condução e o que acontece? A tensão no resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão do diodo. Então, a gente vai ter o seguinte comportamento, olha só. A tensão da fonte, que é esse valor aqui, menos o V gama, ou seja, ele vai fazer assim, ó. Até o ponto em que a tensão da fonte é novamente igual à tensão V gama, que é esse ponto aqui, ó. E aí, quando passa a ser negativo, o diodo está sempre em corte que nem antes. Então ele vai vir aqui no zero. Quando ele chegar aqui, ó, do mesmo jeito, aqui nessa tensão V gama, ele passa a conduzir. Então nota que no modelo mais realista do diodo, quando a gente associou a ele essa fontezinha aqui de tensão, a gente tem, ó, a tensão no resistor sendo diferente de zero por um tempo mais curto do que a gente tinha naquele modelo do diodo ideal aí. Isso aí normalmente vai acontecer com todos os teus dispositivos, ou seja, quanto mais realista tu modelar os componentes do teu circuito, mais difícil vai ser de tu conseguir a resposta que tu realmente quer. Por exemplo, se a gente começasse a usar a influência da temperatura, ou se a gente botasse um resistorzinho em série com o diodo aqui quando ele está em condução, essa curva já ia ser diferente também. Então, essa foi uma aula sobre o retificador de meia onda. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas outras aplicações do diodo que são bem conhecidas aí na eletrônica, para depois a gente começar a ver mais circuitos aí para a gente analisar com diodos. Era isso aí então, e até lá!